Você sempre achou que, se um dia fosse parar em um mundo congelado, seria como nas paisagens de cartão postal. Neve macia cobrindo tudo, o sol brilhando sobre cristais de gelo e você caminhando calmamente, deixando pegadas perfeitas atrás de si. Mas e se eu dissesse que, no seu caso, esse mundo de neve chegaria cortando o ar como lâminas, com o vento roubando seu fôlego antes mesmo de você dar 10 passos? E que a sua equipe de sobrevivência seria formada por um mamute que não gosta de estranhos, um tigre que pode estar fingindo ser seu amigo e uma preguiça que fala sem parar? Bem, bem-vindo, viajante curioso, ao Entre Sonhos, o lugar onde você acorda em realidades que talvez nunca quisesse viver, mas das quais não consegue escapar. Aqui, cada passo pode esconder uma armadilha no gelo, cada sombra pode estar faminta, e cada amigo pode ter um motivo que você não conhece para estar ao seu lado. Hoje, você vai atravessar comigo um continente em extinção, carregando um bebê humano que todos parecem querer, por razões boas e ruins. Então, se quiser viver essa história até o fim, se inscreva agora, ative o sininho e deixe seu like. Não que isso vá te manter aquecido, mas pode evitar que a gente acabe como jantar. E já deixa nos comentários qual mundo ou época você quer explorar no próximo vídeo. Assim, quem sabe, eu possa me preparar antes de ser jogado nele. O vento não sopra, ele corta. Sente a lâmina fria atravessar o ar rarefeito, mordendo seu focinho e congelando o ar antes que ele alcance seus pulmões. Você respira devagar, porque cada inspiração é como engolir vidro. A neve sob suas patas não é macia, é uma crosta rígida, quebradiça, que estala com um som agudo a cada passo, como se um mundo congelado estivesse reclamando da sua presença. Não há cores. Só o branco absoluto do gelo e o cinza leitoso da neblina, que se estende até onde sua visão alcança e, mais além. A linha do horizonte foi engolida pelo céu, e agora tudo parece um único plano infinito, sem início nem fim. Até o tempo parece parado. Você avança com cautela, não porque tem medo de se perder, mas porque sabe que nesse deserto congelado, perder-se não é um acidente, é uma sentença. Seus ouvidos captam o estalo distante de gelo rachando, o gemido abafado de um bloco se movendo ao longe. São sons que não pertencem a nenhum ser vivo, e ainda assim, cada um deles desperta um instinto de alerta que pulsa no fundo da sua mente. O cheiro é fraco, quase inexistente. O frio suprime odores, como se o mundo estivesse morto. Apenas o seu próprio rastro se mistura à crosta gelada, um traço de lobo, solitário, carregado pela corrente de vento. Você para, erga focinho e fareja de novo, buscando algo, qualquer coisa que não seja apenas gelo, vento e silêncio. Nada. Por enquanto. O céu acima é um véu espesso, que difunde a luz como se o sol fosse apenas uma lembrança antiga. E é nesse silêncio absoluto que você percebe. Há algo estranho. Nenhum pássaro, nenhuma presa, nenhum sinal de vida além do seu próprio corpo se movendo entre as sombras do gelo. O caminho à frente se estreita. As paredes de um desfiladeiro gelado começam a se erguer dos dois lados, não como montanhas majestosas, mas como cicatrizes da terra fraturadas pelo tempo e pelo frio. Gelo azul profundo se mistura à rocha negra, criando uma muralha que reflete sua própria figura distorcida. Você observa o reflexo. Um corpo musculoso, o pelo denso coberto por cristais de gelo, olhos claros que não piscam. O lobo das estepes. Predador e sobrevivente. Mas predador de quê se não há nada para caçar? Você sente a inquietação crescendo. Não é fome, não é sede, é outra coisa. Uma percepção antiga, enraizada no instinto.
algo que o gelo não consegue apagar, a sensação de que está sendo observado. A primeira corrente de ar diferente surge como um sopro quase imperceptível. Você gira a cabeça para a esquerda, olhos fixos no vazio, e então sente um cheiro, fraco, mas inconfundível. Algo quente, vivo, pesado. É um odor que não pertence a este silêncio, e é exatamente por isso que você sabe que não está sozinho. Cada passo que você dá agora é mais silencioso, mas também mais rápido. O coração bate contra o peito, não em pânico, mas em prontidão. As patas afundam na neve com menos ruído. O ar quente da sua respiração forma nuvens passageiras que se dissolvem no vento, como se o próprio mundo estivesse tentando apagar sua presença. O cheiro se intensifica. Não é de presa pequena, não é de um roedor ou lebre. É algo maior, muito maior. Você avança mais alguns metros pelo desfiladeiro e sente a mudança na vibração do chão. Um som grave reverbera pelo gelo, como um tambor distante, lento, pesado. É uma vibração que não vem da terra, vem de algo que se move com força suficiente para ecoar por todo o vale. Você para, os pelos do dorso arrepiados. O som se repete. 3 batidas, pausadas, como se anunciassem a presença de algo que não tem pressa, porque não precisa ter. E então, ele chega, não pela visão, mas pelo som que rasga o ar e atravessa o gelo e a sua pele ao mesmo tempo. Não é o rugido de um caçador prestes a atacar, é o rugido de um gigante avisando que este território é dele e que você acabou de entrar. A neblina à frente parece se mover, não pelo vento, mas pela presença que vem de dentro dela. Uma sombra colossal começa a se formar no branco leitoso, alta, larga, sólida como as paredes de gelo ao seu redor. Você ainda não vê os detalhes, mas sabe o que é. Um mamute. Seus instintos não dizem para correr. Eles dizem para esperar. A figura se aproxima, cada passo deslocando a neve como pequenas avalanches em miniatura. E enquanto a sombra se torna forma, e a forma ganha olhos, você percebe que o olhar não é de ódio, mas também não é de amizade. Você e o gigante trocam um instante de reconhecimento. 2 sobreviventes se medindo, cada um tentando entender se o outro é ameaça ou aliado. E nesse momento, uma nova presença rompe o silêncio. Mas desta vez não é ameaçadora. É um som. Diferente, alto, meio esgainado, meio alegre. Algo que parece deslocado daquele cenário, quase absurdo. E é exatamente por isso que se torna ainda mais estranho. Você não sabe ainda, mas esse som vai mudar toda a sua jornada. O rugido ainda ecoa no ar quando a sombra finalmente se materializa. O mamute surge da neblina como uma montanha ambulante, o pelo grosso salpicado de neve, os olhos atentos, calculando cada movimento seu. Ele para a poucos metros, e o vapor quente de sua respiração contrasta com o ar gelado ao redor. Você sente o instinto se acender, medir distâncias, calcular ângulos, avaliar riscos. Ele é grande demais para ser uma presa, forte demais para ser ignorado. Não é o tipo de adversário que se enfrenta por impulso. E é nesse silêncio carregado que algo diferente corta a atenção. Atenção, pessoal! Novo integrante na equipe! A voz é fina, quase alegre demais para o cenário, e vem de trás do mamute. Uma figura baixa, magra e desengonçada aparece pulando sobre a neve como se estivesse numa festa. A preguiça se aproxima com um sorriso que parece não caber no rosto. Bem-vindo, companheiro! Espero que goste de frio, porque, bom, é tudo o que temos.
O mamute franze a testa. Ele não diz nada, mas a forma como o observa deixa claro, não gosta da ideia de você estar aqui. Manny, seja educado, é assim que formamos novas amizades. O tom da preguiça é quase como de um anfitrião, tentando apresentar dois vizinhos desconfiados. Você não se move, mantendo os olhos no gigante. Manny, se é assim que se chama, mantém a postura firme, os músculos tensos sob a pelagem espessa. E aí, você morde? Pergunta Sid com um meio sorriso, olhando para suas presas afiadas. É só para eu saber se corro agora ou depois. O mamute suspira pesado, quase impaciente. Ele dá um passo à frente, afundando a neve sobre o peso, e o som é o bastante para fazer qualquer animal pensar 2 vezes antes de avançar. Não é nosso problema. A voz de Manny é grave, como se o gelo pudesse rachá-la ao meio. Está sozinho? Então que continue assim? Você sente o ar esquentar ligeiramente, não por temperatura, mas pela tensão. Seus músculos estão prontos para reagir, seja para recuar ou para atacar. Mas é a preguiça quem quebra o impasse de novo. Ah, vai, você disse isso sobre mim e olha só, 2 melhores amigos. Sid abre os braços como se estivesse celebrando uma grande conquista, mas Manny apenas revira os olhos. Você percebe que o cheiro de ambos é recente, muito recente. Eles também estão viajando e, pelo jeito, não têm pressa de chegar a lugar nenhum. O que significa que podem estar seguindo algo ou alguém. Sid dá um passo mais perto, a neve subindo quase até o joelho magro, e começa a dar voltas ao seu redor, analisando cada detalhe. Ele aponta para o seu pelo congelado e diz: "Ouvi dizer que lobos caçam em grupo. O que aconteceu? Foi expulso por roncar alto?" Você não reage, mas ele continua sorrindo, como se estivesse esperando que você retribuísse. Não é provocação, é outra coisa. Talvez uma tentativa de se aproximar sem perceber que está atravessando uma fronteira instintiva perigosa. Manny, por outro lado, não desvia o olhar de você. Não há hostilidade imediata, mas há uma barreira invisível, e ela está no limite entre o ficar e o ir embora. Temos o suficiente para lidar. Não precisamos de mais problemas, diz Manny com a firmeza de quem está acostumado a ser ouvido. Sid abre um sorriso ainda maior e responde: "Problemas? Não, Manny. Pensa como um investimento. Um lobo pode caçar para a gente, espantar predadores, farejar comida, e se tudo dar errado, ainda podemos conversar sobre como fazer um belo tapete." O silêncio que se segue é pesado. Manny o encara. Sid ri sozinho. E você percebe que acabou de ser incluído numa piada estranha, que não sabe se é convite ou ameaça. Mas há algo diferente no ar agora. Seu faro capta um segundo cheiro, mais distante, mais discreto. E pela direção, não está vindo nem de Manny, nem de Sid. Você ergue o focinho tentando captar melhor e percebe que não é só você que notou. Manny levanta a cabeça, alerta. Sid para de falar, um feito raro, e olha para o mesmo ponto que vocês. A neblina se move, não pelo vento, mas por algo que corta o espaço entre vocês e o horizonte. Uma silhueta diferente começa a se formar. É menor que um mamute, mas maior que uma preguiça. O peso dos passos ecoa pelo gelo, cada um acompanhado de um som abafado, quase felino. Sid se inclina em sua direção e sussurra, como se fosse confidência: "Eu acho que esse não veio fazer amizade." O mamute não tira os olhos da sombra que se aproxima. Você também não. O cheiro agora é claro, predador. A tensão retorna como uma maré gelada. Você não sabe ainda, mas esse encontro com o mamute, a preguiça e o que está por vir na neblina vai definir se você vai atravessar essa era vivo ou congelado no meio dela. Mas
Não são só eles que estão te observando? O som é diferente agora. Não é o peso de um mamute, nem o passo irregular de uma preguiça. É mais preciso, mais silencioso. O tipo de som que não deveria ser ouvido, até já ser tarde demais. A neblina se parte ao meio, revelando uma silhueta baixa, musculosa, cada movimento carregado de controle. O pelo, dourado como fogo apagado, contrasta com o branco quase cego da paisagem. Os ombros se movem em um ritmo cadenciado e a cauda oscila lentamente, como se medisse a distância que o separa de vocês. Você conhece essa postura. Ela não é de curiosidade, é de cálculo. O tigre dente de sabre para a poucos metros, os olhos fixos em você, e naquele instante há um reconhecimento silencioso. Dois predadores que entendem exatamente o que o outro é capaz de fazer. Não há palavras, mas há uma conversa que só pode ser feita com olhares. Ele avalia seu porte, o tamanho das patas, a largura do peito. Você avalia o alcance das presas, a tensão dos músculos nas pernas traseiras, prontas para o salto. É uma troca antiga, anterior a qualquer história. O estudo da presa, do inimigo ou de um possível aliado. Manny se posiciona um pouco à frente, bloqueando parte da visão do tigre para o bebê humano enrolado em tecidos. Sid, por sua vez, dá um passo para o lado, como se quisesse se manter fora da linha de ataque, mas perto o suficiente para parecer que está participando. Você não precisa ouvir para saber que há algo errado. O cheiro no ar não é só dele. Há um rastro de outros da mesma espécie, distante, mas presente. Ele não está sozinho. O tigre dá um passo à frente. Você faz o mesmo, não por desafio, mas para deixar claro que não recuará. As patas afundam na neve e o estalo ressoa como um estopim. O silêncio é denso. O vento parece esperar, até Sid quebrar a tensão. Uau! Isso é o que eu chamo de concurso de cara feia. Manny solta um resmungo baixo, mas não desvia os olhos do felino. Você também não. O tigre, no entanto, não se irrita. Ele quase sorri, um sorriso que não alcança os olhos. Ele começa a circular lentamente, não como quem cerca, mas como quem mede o espaço. Seus passos são quase inaudíveis, exceto quando a neve mais fina cede sob seu peso. Cada movimento é calculado, cada olhar é uma pergunta. Até onde você iria para proteger o que está com você? Você sente o peso dessa pergunta na pele, e a resposta começa a se formar antes mesmo dele terminar o círculo. Ele para diante de Manny, mas mantém os olhos em você. E então fala. A voz baixa, grave, como se estivesse acostumado a falar pouco e ser ouvido muito. Se está sozinho, não vai durar muito. A frase não é ameaça, é constatação. Mas o tom é de alguém que já decidiu o que acha de você. Você não responde. Não porque não quer, mas porque sabe que qualquer som agora seria desperdiçado. As respostas mais importantes se dão na postura, no olhar, na posição das patas. Ele inclina a cabeça levemente, como se reconhecesse algo em você. Um detalhe na forma como se move, talvez. E por um instante, a tensão muda de temperatura. Não diminui, mas se transforma. Sid dá 2 passos para frente, abrindo os braços como se tentasse apresentar um convidado a uma sala lotada. Diego, este é... Bem, ainda não sei seu nome, mas ele é ótimo. Tem faro, tem velocidade e provavelmente não come preguiças, né? O silêncio que segue a piada é desconfortável o suficiente para fazer Sid recuar meio passo. Você percebe que o tigre, Diego, não está aqui por acaso. Há algo no jeito como ele observa o bebê humano, mesmo sem olhá-lo diretamente.
É como se houvesse um segundo objetivo escondido por trás da aproximação. O faro confirma o que os olhos já suspeitam. Ele não é apenas um viajante cruzando o seu caminho. Ele está aqui por causa de vocês. E isso significa que ele tem um motivo. Motivos são perigosos. O vento sopra mais forte, arrestando a neve pelo chão e encobrindo as pegadas recentes. A visibilidade cai um pouco e, nesse momento, todos vocês ajustam instintivamente a postura. Manny gira ligeiramente o corpo para proteger o bebê. Sid se aproxima do mamute como quem procura um abrigo. Diego não se move. Ele só sorri. Esse sorriso não é de ameaça aberta, mas também não é de tranquilidade. É o tipo de expressão que diz: eu sei algo que vocês não sabem. E você, como lobo, reconhece esse tipo de conhecimento. É o mesmo olhar que você já viu em caçadores veteranos pouco antes de armarem uma emboscada. O ar parece mais denso agora. E no fundo, você sabe, essa interação ainda não decidiu quem é aliado e quem é inimigo. Diego finalmente desvia o olhar e caminha alguns passos, como se não tivesse mais interesse, mas a forma como se mantém próximo o suficiente para ouvir qualquer palavra deixa claro que ele não vai embora. O grupo, até então improvisado, agora é uma mistura incômoda de desconfiança e necessidade. E você sabe que isso não vai durar muito antes de estourar. Na distância, um som baixo, quase abafado pelo vento, ecoa. Não é natural. Não é animal. É humano. E é aí que você percebe que o jogo mudou. E esse perigo está se movendo rápido na sua direção. O som humano cresce no ar como um fio de calor em meio ao frio constante. Você o reconhece antes mesmo de ver. Não é o grito de um adulto, nem o chamado de caça. É menor, mais frágil, carregado de urgência. Diego para, as orelhas voltadas na direção do som. Manny ergue a cabeça e estreita os olhos, como se confirmasse uma suspeita antiga. Sid, por sua vez, olha ao redor como quem espera que a voz se materialize sozinha. Você é o primeiro a se mover. O faro detecta algo diferente no vento. Não é só pele humana. É tecido, couro, fumaça distante. Trastos que falam de um acampamento e de algo que foi deixado para trás. O grupo segue o seu avanço. Manny, pesado, mas silencioso. Diego, fluido como sombra. Sid, tropeçando na neve de tempos em tempos, bufando alto. O som do choro fica mais nítido e, com ele, uma nova nota. Medo. Ao contornar uma elevação de gelo, você o vê. No chão, envolto em tiras de pele costuradas às pressas, um bebê humano se agita. Os olhos semicerrados, o rosto avermelhado pelo frio. Não há nenhum adulto por perto, nenhuma proteção além do improviso. As marcas na neve contam o resto da história. Houve luta ali. Pegadas humanas se misturam a sulcos profundos, como se algo grande tivesse passado arrastando carga. E depois, nada. Manny se aproxima primeiro, as narinas dilatando ao examinar o pequeno. Diego mantém distância, mas os olhos não deixam o bebê por um instante. Sid é o primeiro a quebrar o silêncio. Olha só, um pacote que chora! Isso vai ser divertido nas noites de sono. Você ignora a piada, mas Manny lança um olhar que faria qualquer um calar. A tensão é palpável. Não é só sobre o que fazer com o bebê, é sobre o que ele significa. Você se aproxima lentamente, farejando. O cheiro dele é puro, mas há outro por perto, um odor humano adulto, mais velho, que ainda flutua no ar. Eles não estão longe, mas se foram, foi rápido. O pequeno se mexe, um som engasgado escapando de sua boca. Ele não entende onde está. E não importa quanto gelo ou frio haja aqui, você sente o calor dele. É um calor frágil, ameaçado por tudo à volta.
Manny se endireita, a sombra dele caindo sobre todos vocês. Vamos levá-lo de volta. Para quê? Humanos não são nossos problemas? Ele é agora. A voz do mamute é firme, sem espaço para debate. Você sabe que está entrando em terreno perigoso. Humanos não são apenas caçadores. São organizados, imprevisíveis e lembram das dívidas. Salvar um bebê pode criar um laço ou um inimigo. Sid pega o bebê no colo, desajeitado, como quem encarrega algo que pode quebrar com um suspiro. Ele tenta sorrir. Pronto, pronto. Ninguém aqui vai te comer. Bom, pelo menos até eu aprender a cozinhar. O bebê responde com um choro mais alto, como se entendesse a falta de habilidade do novo cuidador. Você mantém os olhos no horizonte. Se há humanos por perto, eles já devem ter sentido falta do pequeno. Isso significa que podem estar vindo ou que algo pior impediu que viessem. O vento muda novamente e você sente algo mais. Não é o cheiro de Manny, Sid ou Diego. É metálico, antigo. Sangue. As marcas na neve levam para um vale estreito que desaparece na neblina. É para lá que a trilha aponta. É para lá que vocês terão que ir. O grupo se prepara para mover. Manny carrega o bebê com cuidado, deixando Sid resmungar sobre como ele teria feito melhor. Diego segue mais atrás, os olhos sempre na retaguarda. Você na frente, farejando o caminho como se cada partícula de ar fosse um aviso. A cada passo, a sensação cresce. Isso não é apenas uma entrega. Não é só sobre um bebê perdido. É sobre o que aconteceu aqui. E o que pode acontecer se vocês demorarem demais. O gelo sobre suas patas range, o som ecoando nas paredes do vale. O sol se esconde por trás de nuvens mais densas, mergulhando tudo em um cinza pesado. E no meio desse vazio, o choro do bebê parece ainda mais alto. Você olha para Manny. Ele evita encarar Diego. Diego evita encarar você. Sid? Bem, Sid olha para todos, tentando não parecer preocupado, mas falhando miseravelmente. No fundo, todos sabem. A presença desse bebê é um chamado para algo ou alguém. E quando esse alguém chegar, talvez não venha para agradecer. Mas para levá-lo de volta, teremos que atravessar o Vale dos Mortos. O vale surge diante de vocês como uma cicatriz aberta no gelo. As paredes laterais são tão altas que escondem o céu, mergulhando tudo numa penumbra acinzentada. O vento que antes vinha livre, agora se torna um sussurro constante, ecoando de forma estranha, como se o ar estivesse passando por bocas invisíveis que murmuram coisas que você não consegue entender. O chão é traiçoeiro. Uma fina camada de neve esconde rachaduras no gelo, e a cada passo há um estalo, que pode ser simples, ou o prelúdio de um colapso. Você sente os músculos das pernas trabalharem mais do que o normal. Não é só o frio, é a tensão de medir cada apoio antes de se mover. O cheiro aqui é diferente, mais denso. Há um odor fraco de matéria antiga, de algo que ficou preso e foi engolido pelo gelo há muito tempo. É o tipo de cheiro que não pertence a nenhum animal vivo. Manny avança com passos pesados e lentos, protegendo o bebê no corpo como se fosse um escudo vivo. Diego mantém o olhar atento para as sombras nas encostas. Você fareja constantemente, atento a qualquer alteração no ar. Sid, por outro lado, tenta andar com discrição e falha. O som dele escorregando e quase caindo ecoa de forma absurda no vale estreito. Se eu desaparecer, já sabem, fui engolido pela terra. Ele sussurra, sem perceber que a própria voz se multiplica no eco. Você olha para cima e percebe que as paredes de gelo têm sombras que não se movem como deveriam. Alguns blocos refletem a luz difusa de maneira estranha,
enquanto outros parecem absorvê-la completamente. Por um momento, tem a impressão de que um desses pontos escuros se mexeu. O vento muda de direção, e com ele, um som. Não é alto, mas é errático. Um batido rápido, depois silêncio. Outro batido, mais próximo. Não se parece com passos, parece garras arranhando gelo. Você para. Manny percebe e também para. Diego se posiciona como se estivesse pronto para saltar em qualquer direção. Sid fica exatamente onde está, os olhos arregalados, olhando para a escuridão. Vocês ouviram isso, né? Por favor, digam que ouviram isso. O som se repete, agora vindo de 2 lugares ao mesmo tempo. Um à frente, outro atrás. Não é um predador comum. É algo que conhece esse vale e sabe usar a seu favor. Vocês continuam andando, mas o ritmo muda. Cada passo é mais calculado. Seus sentidos estão no limite, absorvendo cada detalhe. O cheiro fraco de animal misturado ao frio, o reflexo súbito de um olho na encosta, o som distante de algo caindo no gelo e a ausência total de qualquer outro ruído natural. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento de vento livre. Só vocês e eles. O vale começa a se estreitar. O espaço para a manobra é cada vez menor. Você já viu esse tipo de terreno antes. É o lugar perfeito para emboscadas. As paredes são altas demais para escalar rapidamente, e o gelo sob seus pés não suportaria uma corrida longa. Sid se aproxima de você, sussurrando como se isso o ajudasse. Ok, só para confirmar, a gente é a presa aqui, certo? Você não responde, mas o olhar que lança a ele é o suficiente. De repente, um som mais forte corta o ar. Um estalo alto, seco, seguido de um rangido profundo vindo de cima. Um bloco inteiro de gelo se desprende de uma parede e despenta, acertando o chão com um estrondo que reverbera por todo o vale. Flocos e poeira congelada caem sobre vocês, obscurecendo a visão por um instante. Quando a nuvem de neve se dissipa, você percebe algo na borda da encosta à frente. Pequeno, mas com postura agressiva. O corpo é baixo, ágil, os olhos fixos em vocês. Ele não avança, ainda não. Diego rosna abaixo, os músculos prontos. Manny se coloca entre o bebê e a ameaça. Sid dá um passo para trás, mas o som que sai de sua boca é mais nervoso que engraçado. Bom, pelo menos não parece com fome, ainda. O predador observa por alguns segundos e então desaparece da borda. Você sabe o que isso significa. Ele não recuou, só está se movendo para um ponto melhor. O cheiro agora é mais forte. São 2, talvez 3, e estão fechando o cerco. Você acelera o passo, guiando o grupo para a saída do vale. Manny segue logo atrás, Diego na retaguarda. Sid tenta acompanhar, mas a cada 2 passos escorrega no gelo, soltando resmungos abafados. O som de garra se multiplica. Agora é claro que eles estão se deslocando pelas encostas, acompanhando cada movimento de vocês. A única vantagem que têm é que ainda não atacaram, o que significa que estão esperando o momento certo. O vale começa a abrir novamente. Mas a sensação de alívio é falsa. Os rastros na neve mostram que este é um ponto de passagem constante, e isso significa que vocês estão exatamente onde eles querem. E então, como se obedecessem a um sinal invisível, o som para. Nada. Nenhum passo, nenhuma garra, nem mesmo o vento. Você sabe que esse silêncio não é natural. O ataque virá no próximo movimento. Manny percebe também. Diego está imóvel, os olhos varrendo cada sombra. Sid segura o bebê mais firme e murmura algo que você não entende, mas parece uma prece improvisada. A primeira sombra se move na encosta à esquerda, a segunda, na direita. Você sente o corpo se preparar para a ação, cada músculo pronto. E é neste instante que você entende.
O Vale dos Mortos ganhou o nome por um motivo, e ela está mais perto do que todos pensam. O vento cortante diminui por alguns minutos, como se a própria tempestade precisasse respirar. É o tipo de silêncio que não traz conforto, apenas a sensação de que algo está esperando para se mover. Você e o grupo avançam por uma ravina estreita, onde as paredes de gelo refletem a luz pálida do céu, transformando o corredor em um funil de sombras azuladas. Por um instante, é quase bonito. O som do vento é abafado aqui, substituído por um gotejar ritmado que ecoa, cada gota caindo como um segundo sendo arrancado do seu tempo de vida. Sid quebra o momento, apontando para uma formação de gelo que, segundo ele, parece um mamute tentando fazer yoga. Manny lança um olhar lento, pesado, mas não diz nada. Você sorri por dentro, mesmo sabendo que é apenas uma pequena pausa antes da tensão voltar. O cheiro muda primeiro. O ar que antes trazia o frescor limpo do gelo, agora carrega algo úmido, denso, orgânico. Você reconhece. Cheiro de carne, não fresca. Seu corpo reage antes da mente processar. Pelo canto do olho, Diego ergue as orelhas e para de andar. Manny percebe e desacelera. Sid, distraído, só repara quando dá um passo e quase escorrega numa mancha escura congelada no chão. Você se abaixa. A mancha é sangue, endurecido pelo frio, mas ainda recente o suficiente para brilhar sob a luz do céu. Ao lado dela, marcas profundas na neve, garras, grandes demais para qualquer predador comum. Diego não diz nada, mas seus olhos encontram os seus, por um instante, e não precisam de palavras para comunicar a mensagem. Não estamos sozinhos. A ravina se estreita mais, forçando todos a andarem em fila. A sensação é de que está entrando numa armadilha natural. O gelo nas paredes exibe marcas que não são naturais, arranhões verticais, como se algo grande tivesse escalado. Você tenta calcular mentalmente a distância até o topo, mas o céu já quase não é visível daqui. O som do gotejar aumenta? Não, não é gotejar. Agora parece mais rápido, mais leve. Passos. Você vira a cabeça lentamente, nada atrás, mas o eco está errado. É como se os passos estivessem vindo de cima. O instinto aperta seu peito e você percebe que, sem querer, já está andando mais rápido. Sid, percebendo a tensão, murmura: "Seja lá o que for, eu espero que não tenha problema em comer preguiça com gelo." Ninguém ri dessa vez. O corredor de gelo se abre repentinamente para uma clareira estreita, cercada por paredes íngremes. No centro, uma carcaça, restos de um grande cervo, parcialmente cobertos por neve. As marcas de dentes são enormes, profundas. O cheiro é quase insuportável agora. Manny se posiciona na frente, Diego circula pela lateral e você sente seus músculos tensos, prontos para reagir. Um som agudo corta o ar. Não é um rugido, é um chamado. Resposta imediata. De algum ponto acima, outro som, mais grave, responde. Vocês não estão lidando com um predador. São dois, talvez mais. Diego rosna, baixinho, e Manny começa a recuar, passos cautelosos. Sid tenta imitar o movimento, mas pisa numa placa de gelo que se solta e desliza para o centro da clareira. O barulho ecoa como um convite para o desastre. Lá em cima, algo se move. A sombra é rápida demais para identificar, mas grande o suficiente para bloquear a luz por um segundo. Você sente o bafo quente bater na nuca, mas não há ninguém atrás de você. Não, está vindo de cima, descendo, devagar, como se o predador tivesse todo o tempo do mundo para escolher o alvo. Sua respiração acelera e, por um instante, o mundo inteiro parece se concentrar no som do gelo se partindo acima.
Uma fenda começa a abrir-se, soltando pequenas lascas que caem nos ombros de vocês. Diego olha para cima, Manny recua mais um passo. O silêncio volta, mas não é um alívio. É um momento antes do impacto. Você ouve o som mais baixo, mais sinistro de todos. O gelo cedendo completamente. Algo enorme vai cair. O estalo final do gelo não é um som que você apenas ouve. Você sente. É um estilhaçar seco que percorre o corpo como um aviso instintivo, um comando ancestral para correr. Você não vê a criatura inteira, apenas a silhueta imensa rasgando a fenda do teto da ravina, um borrão de músculos e pelo escuro que despenca em direção à clareira. O impacto é brutal. Flocos de neve e fragmentos de gelo explodem no ar como uma tempestade repentina, e por um instante tudo é branco, turvo, sem forma. Diego reage primeiro, saltando para o lado com a agilidade de quem sabe exatamente o que enfrenta. Manny gira o corpo, posicionando-se entre a criatura e Sid, que, por pura falta de coordenação, acaba tropeçando e caindo sentado bem onde não deveria estar. Você sente o instinto puxar seus músculos para trás, mas há um detalhe que te paralisa. Os olhos da criatura. Amarelos, fixos, inteligentes. Ela não está atacando por fome. Está atacando porque vocês estão no território dela. O segundo predador aparece antes mesmo que o primeiro termine de se estabilizar. Vem de uma das paredes laterais, descendo em espiral pelas garras, o corpo todo adaptado para o gelo, a cauda equilibrando cada movimento. É uma dança de caça, ensaiada, precisa. O som do rosnado dos dois ecoa no espaço fechado. Você sabe que se ficarem ali vão ser encurralados. Manny também sabe. Sem perder tempo, ele solta um comando rápido. Por aqui! Não é uma sugestão, é um veredito. Você corre atrás dele, as botas afundando na neve fofa, enquanto o ar frio queima os pulmões. Sid, ainda tentando se levantar, é praticamente arrastado por Diego. O som das garras no gelo vem logo atrás, rápido demais. A saída da clareira leva para um corredor estreito que desce em inclinação perigosa. O gelo sob seus pés é liso como vidro. Você se joga para frente, mais deslizando do que correndo, e sente o frio cortante subindo pelas pernas. A ravina se estreita ainda mais, e você se dá conta de que, se as criaturas entrarem, vão preencher todo o espaço. O primeiro predador tenta. Você ouve o som do corpo pesado se chocando contra as paredes de gelo, arrancando lascas e neve. Ele não cabe completamente, mas isso não o impede de avançar com as garras, rasgando o ar a poucos centímetros do seu ombro. O Sid solta um grito que mais parece um comentário irritado. Ótimo, exatamente o que eu queria hoje, ser filé de preguiça num espetinho de gelo. Manny não responde. Ele apenas empurra com mais força, abrindo caminho. Vocês chegam a um ponto onde a ravina se abre novamente, mas dessa vez para um desfiladeiro com o rio congelado no fundo. A superfície do gelo é coberta por uma fina camada de neve, mas você sente que, se correr ali, pode ser traiçoeiro. Temos escolha? Você pergunta mesmo sabendo a resposta. Diego já está saltando, deslizando sobre o gelo com o equilíbrio que só um predador pode ter. Você e Manny seguem. Sid tenta. Se o primeiro passo é um desastre, ele escorrega, gira 2 vezes, quase cai de cara, mas milagrosamente continua em pé. Foi de propósito, ele murmura, como se alguém tivesse acreditado. Os predadores não hesitam. O som de garras contra o gelo é um ritmo constante atrás de vocês. Você sente que a distância está diminuindo e a cada passo o ar frio entra mais rápido nos pulmões, misturado com a adrenalina. O rio congelado serpenteia para fora do desfiladeiro e por alguns minutos vocês conseguem manter velocidade. Mas o gelo começa a estalar sobre os pés. É sutil no início, apenas um tec distante, até que se torna um som constante, um aviso de que o peso de todos está prestes a cobrar o seu preço. Manny ergue a tromba, indicando a margem esquerda, onde blocos de neve acumulada formam uma subida íngreme. Vocês correm para lá, mas o primeiro predador já mudou de posição, cortando o caminho por cima da parede de gelo. Você sabe que ele vai alcançar primeiro. A decisão é instintiva.
mudar de direção. Sem tempo para avisar, você desliza para a direita, entrando num corredor mais estreito que se abre na parede oposta. Manny percebe e segue, empurrando Sid com ele. Diego fica por último, como se fosse o elo entre vocês e a morte que se arrasta atrás de vocês. O corredor leva a uma caverna pequena, onde o gelo forma estalactites longas e afiadas. Aqui, o som da perseguição fica abafado, como se a própria estrutura absorvesse o perigo. Mas o silêncio não engana. Eles ainda estão vindo. Diego se aproxima, as pupilas contraídas. Não vamos segurá-los por muito tempo. Você respira fundo, tentando pensar. A única saída é por onde entraram. O que significa que, se quiserem escapar, vão ter que passar direto por eles. E pela primeira vez que entrou nessa jornada, você se pergunta se é possível. O silêncio é quase pior que a perseguição. Quase. Ali, dentro da caverna estreita, cada respiração se transforma em vapor denso. Você sente o ar frio entrando e saindo, o peito subindo e descendo em um ritmo acelerado demais para alguém que está parado. Manny mantém a tromba ligeiramente abaixada, os olhos fixos na entrada como se pudesse ver através do gelo. Diego circula como um felino preso, cada passo calculado, mas inquieto. Sid, por sua vez, se senta no chão, massageando o pé e murmurando. Sabe, se esses bichos tivessem um pouco mais de educação, poderiam ao menos nos mandar um convite antes de tentar nos matar. A piada não arranca risos, mas arranca um microdesvio de atenção. E talvez seja esse detalhe que salva vocês. Um som, baixo e irregular, reverbera pelo gelo. Não vem da entrada principal. É como um tambor distante, um batimento subterrâneo. Você percebe primeiro pelo chão, uma vibração suave que se transforma em tremor. Estalactites rangem, neve cai em flocos lentos. Diego para de andar e ergue a cabeça. Isso não é eles. Manny estreita os olhos. Então, o que é? A resposta vem segundos depois. O teto cede e uma fissura se abre como uma boca. A luz difusa de fora entra, misturada com o vento carregado de neve. A caverna não está mais selada, está rachando. Você sabe que se o gelo ceder totalmente, não haverá tempo para escolher para onde correr. Então, o corpo decide por você. Avança em direção à nova abertura. Manny segue, arrastando Sid como quem segura um saco de batatas escorregadio. Diego fecha a retaguarda. O caminho leva a um túnel estreito que serpenteia para cima. É mais íngreme que seguro, e a cada passo pedaços de gelo se soltam sob seus pés. Mas há um detalhe que prende sua atenção. O som da perseguição voltou. As criaturas ainda estão atrás, mas hesitantes. É aí que você percebe. O ar aqui é mais pesado. Um frio diferente que não morde apenas a pele, mas parece afundar nos ossos. É um frio que avisa que não é só o clima, é presença. Vocês emergem numa caverna maior, iluminada por fendas no teto. As paredes estão cobertas de cristais de gelo e no centro há algo inesperado. Um lago subterrâneo, com água líquida e fumaça quente saindo da superfície. Sid para, confuso. Calor? Aqui? Ah, claro. É só esperar o dragão que solta vapor, né? Diego ignora. Mas você percebe que os predadores não entraram. Eles pararam na sombra do túnel, como se o limite invisível do frio mais intenso fosse uma barreira. Manny dá um passo cauteloso em direção ao lago. Isso não é natural. Você se aproxima também. O calor é real, mas não confortante. É como se viesse de baixo, profundo demais, carregando algo que não deveria estar aqui. É então que você vê. Não no lago, mas no reflexo dele. Movimentos, sombras que não correspondem a vocês quatro. Uma forma esguia, alongada, serpenteando sob a água, grande o suficiente para distorcer toda a superfície.
O chão treme de novo. Não como antes, mas em pulsos. Você entende que o lago não está apenas quente. Ele está vivo. O instinto grita para sair dali. Mas o túnel atrás está bloqueado pelos predadores, ainda parados, observando. É uma escolha entre o conhecido mortal e o desconhecido que parece pior. Diego quebra o silêncio. Ou atravessamos, ou ficamos e esperamos ser caçados. Manny não gosta da ideia. Você também não. Mas a lógica é simples. O primeiro passo na beira do lago é traiçoeiro. O chão não é rocha sólida, é uma mistura de gelo e sedimento úmido que afunda sob o peso. A cada movimento, bolhas sobem, liberando um cheiro metálico e antigo. Sid, atrás de você, tenta aliviar a tensão. Olha, se for para morrer, que pelo menos seja numa banheira natural. Sempre quis luxo. Você não ri. O calor aumenta à medida que avançam e o som sobre a superfície se intensifica. Não é apenas movimento de água, é respiração. Lenta, profunda. Metade do caminho e o lago decide reagir. Uma coluna de vapor explode ao lado, cuspindo gotas quentes que queimam sua pele mesmo no frio extremo. A forma sob a água se move rápido agora, indo de um lado para outro, cercando vocês como um tubarão em mar aberto. O último trecho até a margem oposta é feito mais pela força da adrenalina do que pela razão. Você não pensa, apenas corre, ignorando o calor, o cheiro, o risco de afundar. Quando finalmente alcançam chão firme, o som da respiração sob o lago diminui. Você olha para trás. A água ainda se move, mas de forma lenta, como se a criatura tivesse perdido o interesse. Ou estivesse esperando. Os predadores sumiram do túnel, mas no fundo você sabe que não foi vitória. Foi apenas troca de perigo. E ao avançar para o próximo corredor, percebe que a luz natural está ficando mais escassa. O calor desaparece e o frio volta, agora mais cortante que nunca. O corredor à frente é estreito, tão estreito que Manny precisa inclinar a cabeça para passar. As paredes de gelo se fecham como se tentassem empurrar vocês para trás. O som do lago e da criatura some, substituído apenas pelo estalar seco do frio extremo. Pequenas lascas de gelo caem dos tetos como cacos de vidro. O vento aqui é traiçoeiro. Não sopra constante, mas em rajadas finas que se infiltram pelas frestas, cortando como lâminas invisíveis. Você sente a pele repuxar. O ar arde nos pulmões. O corpo começa a protestar. Não há sinais dos predadores. Não há sinais de nada vivo. Mas também não há saída óbvia. Avançam em silêncio, cada passo marcado pelo som seco da neve sendo esmagada. Sid tropeça uma vez, mas ninguém comenta. É estranho como até ele parece ter sentido o peso do momento. Depois de alguns minutos, chegam a um espaço mais aberto. É uma espécie de câmara com um teto irregular e paredes cobertas por gelo opaco. No centro, restos. Ossos. Muitos. Diferentes tamanhos, diferentes espécies, todos dispostos de forma desordenada, como se o lugar fosse um depósito natural de mortes. Você reconhece o cheiro antes de se aproximar. Não é apenas gelo velho, é putrefação congelada. Manny se detém e observa o monte. Você também observa e percebe algo. Não são apenas ossos. Há restos de peles secas, marcas profundas nas superfícies duras, cortes longos, paralelos, precisos demais para serem acidentais. Diego aproxima o focinho do chão, analisa o espaço ao redor. Ele não diz nada, mas o olhar que troca com você é suficiente para entender. Isso não foi obra do tempo. O frio se intensifica como se o ambiente reagisse à percepção. Seus pés afundam levemente numa camada de neve solta, e é nesse instante que percebe, sob a neve, o terreno é oco. O primeiro som vem de baixo, um estalo longo, seco. O segundo é o colapso. O chão se parte sob vocês e não há tempo para escolher direção. Apenas queda.
O impacto é violento, mas não mortal. Você cai sobre uma superfície irregular de gelo e pedra, deslizando por um túnel inclinado. A escuridão engole tudo, exceto breves lampejos de luz refletida, como se pedaços de cristal estivessem incrustados nas paredes. O deslize termina em uma câmara subterrânea, mais fria que todas as anteriores. Aqui, o ar é quase sólido. Cada respiração é um esforço consciente. E, no silêncio absoluto, um som distante se destaca. Gotas, lentamente caindo num padrão constante. Levanta-se devagar, tentando entender o espaço. As paredes são altas e o teto está tão distante que desaparece na sombra. No chão, blocos de gelo translúcido espalhados de forma irregular, alguns com formas difusas dentro, formas que não se movem. Quando você se aproxima, o coração aperta. Dentro de um dos blocos, congelado há sabe lá quanto tempo, há algo que parece um jovem mamute, os olhos fechados, a tromba dobrada sobre o corpo. No outro bloco, uma ave gigantesca, asas abertas. E em outro, algo que não consegue identificar, mas que tem dentes demais para qualquer coisa que você já tenha visto. O frio aqui não é natural. É como se o lugar fosse um arquivo de tudo que deveria ter sumido do mundo. E, por algum motivo, vocês foram parar nele. Sid quebra o silêncio, quase num sussurro. Eu voto para sair daqui, e rápido. Você também quer. Mas não há caminho óbvio. Apenas duas passagens estreitas, uma à esquerda e outra à direita. A da esquerda parece ter luz. A da direita é pura sombra. A escolha pesa. A luz poderia ser saída, ou armadilha. A sombra poderia esconder perigo, ou salvação improvável. Manny observa, pensativo. Diego permanece atento, farejando o ar. Você sente que, independentemente da escolha, o tempo é curto. Não porque algo está se aproximando, mas porque algo aqui dentro já percebeu que vocês chegaram. O som das gotas acelera, ou talvez seja a impressão. Você percebe pequenas rachaduras surgindo na superfície de alguns blocos de gelo, lentamente, mas acontecendo. E então, o primeiro pedaço se solta. Um estalo seco ecoa e um lasco de gelo cai no chão, quebrando o padrão perfeito de congelamento. Você entende. Seja qual for a criatura presa ali dentro, ela não vai permanecer assim por muito mais tempo. É a hora de decidir. Quando finalmente dá o primeiro passo, sente algo quase imperceptível roçar o tornozelo, uma corrente de ar vinda do corredor escolhido, e, no fundo dela, um cheiro, familiar, mas deslocado. Não de predador, não de presa. Algo que pertence a um tempo que você ainda não conhece. Você segue, sabendo que não haverá retorno fácil, e que no próximo espaço a escassez não será apenas de calor, será de tempo, de segurança e de escolhas certas. O corredor estreito se abre para um espaço que parece não pertencer ao mesmo mundo. O gelo dá lugar à rocha nua, úmida, marcada por veios de minerais brilhantes que refletem a pouca luz como se fossem rios de estrelas petrificadas. O ar muda, não está mais apenas frio. Há um peso nele, uma pressão que força seus ouvidos a se ajustarem como se vocês estivessem descendo mais fundo do que deveriam. O cheiro é diferente também. Não é gelo nem morte, é algo metálico, quase elétrico, que arrepia os pelos do seu braço. Manny para no meio do caminho, farejando o ar como se pudesse decifrá-lo. Você percebe que até Diego parece desconfortável, não com medo, mas com a incerteza de quem sente que está entrando em território desconhecido. O caminho leva a uma ponte natural de pedra. Abaixo dela, um abismo tão profundo que a luz não alcança o fim. O som da água, em algum ponto distante, ecoa como um sussurro contínuo. Vocês atravessam devagar,
cada passo ecoando no vazio. Sid, por um momento, tenta dizer algo para aliviar a tensão, mas a própria voz dele sai mais baixa, como se o lugar roubasse o som. Do outro lado, o chão se inclina levemente para baixo, conduzindo a um salão imenso. No centro dele, algo que não deveria estar ali. Um monolito de gelo perfeitamente liso, alto como 3 mamutes empilhados. Dentro dele, movimento. Lento, quase imperceptível. Você se aproxima e seus olhos tentam decifrar a forma. É uma criatura enorme, coberta de pelagem escura, mas com um contorno que parece errado, quase distorcido. Uma das patas é larga e espalmada, como de um predador adaptado à neve. A outra mais fina, lembrando-a de um felino. O rosto está inclinado para baixo, mas há algo na curva da mandíbula que transmite uma certeza incômoda. Ela está viva. E então você percebe as rachaduras. Não são naturais. Há padrões nelas, quase simétricos, como se alguém estivesse enfraquecendo o gelo de propósito. O Manny olha para o monolito com olhos estreitos. Não é daqui, ele murmura. Você também sente isso. Não é apenas um predador congelado. É algo que não deveria existir no seu tempo. O peso da situação se instala. Vocês estão diante de uma decisão impossível. Tentar destruir o gelo antes que a criatura se liberte e arriscar provocar um colapso, ou fugir e esperar que ela continue presa, algo que, pelo estado das rachaduras, não vai durar muito. O problema é que não há saída visível além do caminho por onde vieram, e recuar significa atravessar de novo a ponte sobre o abismo, agora com a possibilidade de que algo o siga. Diego, com a voz baixa, diz: se isso acordar, não vai só caçar, vai mudar tudo. A frase fica ecoando na sua mente. Mudar tudo. Não é apenas sobrevivência que está em jogo, é o equilíbrio de um mundo que já está fragilmente ajustado à era do gelo. Você se aproxima mais e percebe algo que até agora passou despercebido. Na base do monolito, parcialmente encoberto por camadas finas de gelo, há um padrão de ossos, não amontoados como antes, mas organizados, pequenos no centro, maiores nas bordas. Um símbolo, uma marca. E é aí que entende. Isso não é um acidente geológico, é um artefato, uma prisão. E prisões têm criadores. O som muda, um estalo alto, como um trovão comprimido, ecoa pelo salão. Uma das rachaduras se abre mais, expondo um olho. Não é como de nenhum animal que você conheça. É de um dourado intenso com uma pupila vertical que se ajusta a pouca luz, e naquele instante você tem a sensação clara de que está sendo medido, pesado, avaliado. O frio aumenta tanto que a respiração sai como fumaça densa, difícil de dissipar. Sid dá um passo para trás, tropeça, mas ninguém ajuda. Todos estão fixos no olhar preso no gelo. O próximo estalo vem acompanhado de um deslocamento interno. A criatura move a cabeça lentamente, mas o suficiente para que a pressão no ar se intensifique. É como se o salão todo estivesse prendendo a respiração. Você percebe que não há mais tempo para indecisão. Ou age agora, ou a próxima vez que olhar para esse monolito será como presa. Manny dá um passo para frente, mas a ponte atrás de vocês range, ecoando como um aviso. Alguma coisa se moveu lá fora. Algo grande. Agora não há só um perigo. Há 2. E no silêncio que se segue você entende a dimensão do que está prestes a acontecer. Qualquer escolha que fizer aqui vai ecoar além da sua vida,
além dessa era. O frio não é mais, é o tempo. O corredor estreito se abre para um espaço que parece não pertencer ao mesmo mundo. O gelo dá lugar à rocha nua, úmida, marcada por veios de minerais brilhantes que refletem a pouca luz como se fossem rios de estrelas petrificadas. O ar muda, não está mais apenas frio. Há um peso nele, uma pressão que força seus ouvidos a se ajustarem como se vocês estivessem descendo mais fundo do que deveriam. O cheiro é diferente também. Não é gelo nem morte, é algo metálico, quase elétrico, que arrepia os pelos do seu braço. Manny para no meio do caminho, farejando o ar como se pudesse decifrá-lo. Você percebe que até Diego parece desconfortável, não com medo, mas com a incerteza de quem sente que está entrando em território desconhecido. O caminho leva a uma ponte natural de pedra. Abaixo dela, um abismo tão profundo que a luz não alcança o fim. O som da água, em algum ponto distante, ecoa como um sussurro contínuo. Vocês atravessam devagar, cada passo ecoando no vazio. Sid, por um momento, tenta dizer algo para aliviar a tensão, mas a própria voz dele sai mais baixa, como se o lugar roubasse o som. Do outro lado, o chão se inclina levemente para baixo, conduzindo a um salão imenso. No centro dele, algo que não deveria estar ali. Um monolito de gelo perfeitamente liso, alto como 3 mamutes empilhados. Dentro dele, movimento. Lento, quase imperceptível. Você se aproxima e seus olhos tentam decifrar a forma. É uma criatura enorme, coberta de pelagem escura, mas com um contorno que parece errado, quase distorcido. Uma das patas é larga e espalmada, como de um predador adaptado à neve. A outra mais fina, lembrando-a de um felino. O rosto está inclinado para baixo, mas há algo na curva da mandíbula que transmite uma certeza incômoda. Ela está viva. E então você percebe as rachaduras. Não são naturais. Há padrões nelas, quase simétricos, como se alguém estivesse enfraquecendo o gelo de propósito. O Manny olha para o monolito com olhos estreitos. Não é daqui, ele murmura. Você também sente isso. Não é apenas um predador congelado. É algo que não deveria existir no seu tempo. O peso da situação se instala. Vocês estão diante de uma decisão impossível. Tentar destruir o gelo antes que a criatura se liberte e arriscar provocar um colapso, ou fugir e esperar que ela continue presa, algo que, pelo estado das rachaduras, não vai durar muito. O problema é que não há saída visível além do caminho por onde vieram, e recuar significa atravessar de novo a ponte sobre o abismo, agora com a possibilidade de que algo o siga. Diego, com a voz baixa, diz: "Se isso acordar, não vai só caçar, vai mudar tudo." A frase fica ecoando na sua mente. Mudar tudo. Não é apenas sobrevivência que está em jogo, é o equilíbrio de um mundo que já está fragilmente ajustado à era do gelo. Você se aproxima mais e percebe algo que até agora passou despercebido. Na base do monolito, parcialmente encoberto por camadas finas de gelo, há um padrão de ossos, não amontoados como antes, mas organizados, pequenos no centro, maiores nas bordas. Um símbolo, uma marca. E é aí que entende. Isso não é um acidente geológico, é um artefato, uma prisão. E prisões têm criadores. O som muda, um estalo alto, como um trovão comprimido, ecoa pelo salão. Uma das rachaduras se abre mais, expondo um olho. Não é como de nenhum animal que você conheça.
é de um dourado intenso com uma pupila vertical que se ajusta a pouca luz, e naquele instante você tem a sensação clara de que está sendo medido, pesado, avaliado. O frio aumenta tanto que a respiração sai como fumaça densa, difícil de dissipar. Sid dá um passo para trás, tropeça, mas ninguém ajuda. Todos estão fixos no olhar preso no gelo. O próximo estalo vem acompanhado de um deslocamento interno. A criatura move a cabeça lentamente, mas o suficiente para que a pressão no ar se intensifique. É como se o salão todo estivesse prendendo a respiração. Você percebe que não há mais tempo para indecisão. Ou age agora, ou a próxima vez que olhar para esse monolito será como presa. Manny dá um passo para frente, mas a ponte atrás de vocês range, ecoando como um aviso. Alguma coisa se moveu lá fora. Algo grande. Agora não há só um perigo. Há dois. E no silêncio que se segue você entende a dimensão do que está prestes a acontecer. Qualquer escolha que fizer aqui vai ecoar além da sua vida, além dessa era. O frio não é mais. É o tempo. O frio aqui não é só o ar. Ele está nos ossos, no instinto, no silêncio que se instala quando até o vento parece observar. Você, o lobo das estepes, sente o pelo arrepiar, não por causa do gelo que cobre tudo, mas porque diante de você há algo que até mesmo o frio respeita. Um abismo. A fenda se estende como uma cicatriz na terra, separando o grupo do único caminho seguro. Lá embaixo, a escuridão não é só ausência de luz, é presença. O ar que sobe de lá tem um cheiro metálico, misturado ao de pedras molhadas e alguma coisa que não deveria estar ali. Manny, o mamute, olha para a distância entre as bordas e calcula. Você percebe que ele não gosta do resultado. Diego, o tigre, observa as sombras no fundo do abismo com o olhar fixo de quem sabe que coisas ruins não ficam para sempre escondidas. Sid, por outro lado, olha o lado bom, ele diz, encostando as mãos na cintura. Pelo menos não precisamos descer lá para descobrir o que é. Podemos só imaginar. Aposto 5 dentes que é algo nojento. O comentário arranca um meio sorriso nervoso, mas ele some rápido. O vento muda. Você sente. Não é só o frio, é a vibração. Algo está vindo. O gelo à sua frente começa a estalar, não como no degelo natural, mas em rajadas secas, como ossos quebrando. O som vem rápido demais. Diego já está em posição de ataque, o rabo tenso como corda de arco. Manny se coloca entre Sid e a fenda. E então, você vê. Não é algo que vem de longe, é algo que está subindo. Primeiro, 2 garras enormes cravam-se na beirada, cada uma com o dobro do tamanho da sua cabeça. O gelo range sob a força. Depois surge o focinho, uma mistura de urso e leão, com presas amareladas e olhos fundos, como buracos que absorvem a luz. Ele não sobe como um animal normal. Ele se ergue como se o peso do corpo não importasse. O instinto grita para correr, mas há um problema. Sid. Ele está mais perto da borda do que deveria. Quando o gelo sob seus pés começa a rachar, você vê o que vai acontecer antes mesmo dele perceber. Você se move. É automático. As patas cravam no gelo e deslizam para ganhar impulso. O rugido da criatura preenche tudo, abafando até o som da sua respiração. Você se lança contra Sid e o empurra para trás no exato momento em que a borda onde ele estava cede. A criatura não perde tempo. Ela avança, mas Manny se interpõe, usando o peso do corpo para bloquear o salto. Diego gira ao redor, procurando um ângulo para atacar.
Você cai no gelo rachado, sentindo a estrutura ceder sob seu peso. Não há tempo para subir com cuidado. Ou você salta agora, ou o abismo decide por você. O gelo se parte com um estrondo. Você sente o ar frio puxando para baixo, como se o próprio vazio tivesse garras. Com o último impulso, você agarra a borda. Diego segura sua pata com os dentes, puxando com força suficiente para rasgar, mas a dor é um preço pequeno comparado ao que está abaixo. A criatura recua por um instante, como se avaliasse o grupo. É nesse instante que Manny rosna abaixo. A ponte, agora. Você se vira e vê. Não é uma ponte de verdade, mas um arco natural de gelo sobre o abismo, estreito e irregular. Parece mais armadilha do que salvação, mas é o único caminho. Sid corre primeiro, talvez porque seja mais leve, talvez porque queira sair dali antes que a coisa mude de ideia. Você vai atrás, sentindo cada passo vibrar sob o peso. Manny vem logo depois e Diego, por último, mantendo o olhar cravado na criatura. O gelo range e, por um instante, você acha que o som vem de baixo. Mas não. Vem de cima. Flocos de neve caem como se alguém tivesse mexido no céu. Uma rachadura se espalha pelo teto de gelo que cobre parte do abismo, soltando lascas afiadas como lâminas. Você chega ao meio da ponte e olha para baixo. Erro. A escuridão parece subir e por um segundo você tem a impressão de que o abismo respira. Diego grita seu nome. Você olha para frente e vê Sid, parado no fim da ponte, apontando para algo fora de vista. Quando você alcança, entende. Não é só a criatura de antes. Do outro lado, algo se move na neve, rápido, rastejando como sombra viva. Você está preso entre dois perigos. O vento corta, trazendo um uivo que não pertence ao clima. Manny se posiciona na sua frente, Diego nas suas costas. Sid engole seco e solta. Com um meio sorriso, aposto que ainda dá para piorar. O gelo range mais uma vez, como se concordasse. Você nunca pensou que o som do seu próprio coração pudesse ser mais alto que o vento, mas agora ele é. Ele bate no ritmo de cada passo hesitante sobre o gelo. Um compasso que parece avisar que o tempo acabou. Atrás de vocês, a criatura que subiu do abismo já não espera. Ela avança, cada movimento fazendo o gelo gemer como madeira prestes a quebrar. À frente, a sombra rastejante na neve já se erguiu, revelando garras finas, negras, que brilham sob a luz pálida. Ela não é grande, mas seus olhos têm algo pior que tamanho: inteligência. Manny se coloca entre os dois inimigos, um olhar rápido para Diego, outro para você. Não há plano, há apenas tempo. E pouco. O vento muda, e com ele vem aquele cheiro metálico, mais forte, mais próximo. A sombra da frente dá um passo, arrastando as garras pelo gelo como quem afia uma lâmina. Atrás, a criatura do abismo avança com um rugido tão profundo que o gelo da ponte treme. Sid respira fundo e solta, com aquele tom que parece piada, mas não é. Acho que esse é o momento em que alguém se sacrifica. Você percebe que ele está certo. Não há espaço, não há ângulo, não há velocidade suficiente para escapar dos dois lados. Alguém vai ter que segurar um dos monstros para que os outros passem. O gelo range e você sente o ar frio subindo das fendas. Um instinto grita para correr, mas algo mais alto grita dentro de você. Não é hora de salvar a si mesmo. Diego dá um passo à frente, mas Manny o impede. O mamute olha para vocês como quem já decidiu algo e não quer discutir. Levem o Sid e saiam daqui. Você vê o plano antes de ele terminar de falar. Manny vai usar o peso para derrubar a criatura do abismo junto com parte da ponte. Isso vai deixá-la presa, talvez até a levá-la para o fundo. Mas o risco é que ele vá junto. O silêncio que se instala é mais pesado que o vento. Até a sombra da frente parece hesitar, como se reconhecesse o cheiro de decisão no ar. Você sente o corpo se mover antes da mente pensar. Não, não vai ser Manny.
Não enquanto você ainda respira. O gelo estala mais alto. A criatura do abismo se lança. Você não pensa. As patas cravam, o corpo se projeta e você colide contra Manny, forçando-o para o lado. Agora é você na beirada. Você e a criatura. O impacto é como bater contra uma pedra viva. A força quase arranca o ar dos pulmões, mas você não recua. Empurra. Empurra até sentir o gelo ceder sobre as patas traseiras. Por um instante, o mundo é só vento e peso. A criatura urra, as garras tentando encontrar tração. Você aproveita a abertura para empurrá-la mais uma vez, sentindo o gelo rachar como vidro. A última coisa que vê, antes da borda ceder, é Manny correndo em sua direção e Sid gritando algo que o vento leva embora. O chão some. O frio te engole. Mas não há queda infinita. Você bate em algo. Gelo, pedra. Não sabe. A dor é afiada, mas ela vem com outra coisa. Imobilidade. Você não está no fundo. Está preso numa saliência, a poucos metros do vazio total. Acima, você ouve rugidos, estalos, o som da luta. E depois, silêncio. Um silêncio que não é alívio, é a suspensão. Diego aparece na beirada, ofegante. Os olhos dele encontram os seus, e por um instante você vê algo raro no tigre. Medo. Não medo de morrer, mas medo de perder você. Você sente o gelo sob suas patas se mover. A saliência não vai durar. E lá embaixo, algo respira. Algo que não estava acordado antes. Sid se debruça, as mãos estendidas. Vem, lobo, não é hora de invernar. O humor dele é como um fio fino de calor no meio do frio. Você agarra a mão, e no mesmo instante, o gelo abaixo cede, arrancando um pedaço da saliência. A queda puxa seus músculos, mas Diego e Sid puxam de volta. É uma guerra curta e desesperada entre peso e vontade. E então, com um último esforço, você está de volta na ponte. Manny está mais atrás, observando o caminho livre. A sombra da frente recuou para a neve, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Ninguém fala por segundos. O vento, o gelo, o abismo, tudo parece esperar. Você olha para Manny, ele olha para você. Não há palavras, mas há algo que fica claro. A dívida agora é dele. O grupo segue, mais rápido do que antes. O gelo continua a ranger, mas vocês já não escutam só o perigo, escutam também o som da própria sobrevivência. E no fundo, você sabe. Não foi sorte. Foi escolha. Uma escolha que vai cobrar seu preço mais tarde. O vento carrega flocos de nave como pequenas lâminas, cortando seu focinho enquanto você avança. O peso da jornada pulsa nos seus músculos. Cada passo parece carregar todo o gelo da era sobre as costas. À frente, o vale se abre em uma clareira coberta de neve fina e, no centro, eles, a tribo humana. Silhuetas contra o laranja tremulante de uma fodeira. Você sente o filhote se mexer no colo improvisado de Manny, emitindo um som fraco, como se reconhecesse o cheiro de casa. Seus ouvidos captam risadas humanas abafadas pelo vento, misturadas a estalos de madeira queimando. Manny para. Diego ao lado respira fundo. Você percebe, até ele, o caçador, está hesitante. Sid está ocupado tentando assoprar gelo do próprio nariz. Eu disse que era alergia à neve, não riam, resmunga, provocando um olhar revirado de Diego. O grupo não fala muito, mas você sabe, todos pensam no mesmo. Essa pode ser a última vez juntos. A estrada de volta não existe. Cada um seguirá seu rumo, como foi antes de vocês se tornarem uma alcateia improvável. Você se aproxima. Os humanos percebem a presença de vocês. Arcos e lanças se erguem num reflexo automático. Um homem alto, de peles espessas, avança. O líder. Ele encara Manny. Depois você. Depois o bebê.
Money se abaixa lentamente, colocando o pequeno no chão como se fosse um cristal frágil prestes a se partir. O bebê engatinha, hesitante, até ser erguido nos braços do líder. Há um silêncio pesado. Então um som, o choro do bebê, seguido do riso emocionado da mulher que corre para abraçá-lo. Você sente algo no peito. Não é frio, é outra coisa. Algo quente, mas que dói. Uma mistura estranha de orgulho e perda. Diego murmura, quase para si: missão cumprida. Sid, por sua vez, limpa discretamente o canto do olho. É só o vento, ele diz. Ninguém acredita. A tribo oferece carne seca. Money aceita um pedaço e empurra outro na sua direção. Você morde, sentindo o sabor forte, quase amargo. É alimento de despedida. O fogo ilumina rostos humanos. Você percebe que eles não têm ideia de quantos perigos vocês enfrentaram, dos lagos congelados que quase engoliram todos, das garras que quase rasgaram a pele do bebê, das noites em que o vento parecia querer arrancar a alma. Mas isso não importa. Vocês sabem. O líder humano levanta a mão num gesto de gratidão silenciosa. Não há palavras que unam linguagens tão diferentes, mas o significado é claro. Você responde apenas com um aceno breve. O grupo começa a recuar. Money segue na frente. Diego caminha ao lado, o corpo relaxado, mas os olhos ainda atentos. Sid está tropeçando em um galho, quase caindo de cara na neve. Eu fiz de propósito. Era um teste de reflexos, ele afirma com um sorriso desajeitado. O caminho de volta é silencioso, exceto pelo som do vento. O calor da fogueira fica para trás e, com ele, a sensação de missão cumprida. Ainda assim, algo o incomoda, como se parte de você tivesse ficado naquela clareira. Depois de um tempo, Money para e olha para trás. Sabe, lobo, nunca pensei que ia dizer isso, mas foi bom ter você conosco. Diego acrescenta com um meio sorriso. Não estrague a reputação. Eu ainda tenho que fingir que não gosto de ninguém. Sid, por sua vez, abre um abraço exagerado. Vem cá, família! E vocês desviam instintivamente, deixando-o abraçar o ar. A lua cheia se ergue acima, iluminando a neve como um tapete prateado. Você sente a fome, o cansaço, mas também algo novo, pertencimento. Talvez não haja destino certo para você agora, mas sabe que de alguma forma não está mais sozinho no mundo congelado. Um uivo distante corta a noite. É da sua espécie. Você ergue a cabeça, respondendo com um uivo próprio. Diego comenta. Parece que alguém está te chamando. Money apenas continua andando. Sid tenta uivar também, falhando miseravelmente. Era para ser um agudo dramático, ele justifica. Vocês seguem deixando para trás o som do fogo e o rastro dos humanos. Mas no fundo sabe que aquela história não terminou. O gelo ainda avança, novos perigos estão à espreita e a alcateia improvável pode precisar se reunir outra vez. O vento sopra mais forte, como se carregasse um aviso. Você estreita os olhos, farejando o ar. Algo não está certo. Mas isso é história para outro dia.